Quer conhecer um país que contém desertos mais secos que o Saara, selvas mais densas que o Congo e montanhas mais altas que os Alpes, tudo dentro das mesmas fronteiras? Bem-vindo ao Peru, uma nação geograficamente impossível que desafia todas as leis da natureza. Hoje vou revelar 20 dados geográficos tão estranhos sobre o Peru que você vai ter dificuldade em acreditar que são 100% reais. Desde o cânion mais profundo do mundo que faz o Grand Canyon parecer um arranhão, passando pelo rio mais caudaloso do planeta que nasce nestas terras, até o lago navegável mais alto da Terra onde vivem comunidades flutuantes, geleiras tropicais que desaparecem diante dos nossos olhos, desertos costeiros onde nunca chove mas tudo está úmido, montanhas de cores que parecem pintadas com aquarelas, florestas nubladas com mais espécies que toda a Europa junta, e linhas gigantes desenhadas no deserto. Há 2000 anos que só podem ser vistas do céu. Se você quer descobrir por que o Peru é considerado um dos países mais megadiversos do planeta, fique porque isso é o que nunca te contaram sobre a geografia peruana. Mas antes, certifique-se de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Agora sim, vamos lá! 20. O país dos três mundos geográficos. Você sabia que o Peru é um dos poucos países do mundo que contém 3 regiões geográficas completamente diferentes e claramente definidas? Esta nação de 1,28 milhões de quilômetros quadrados está dividida em 3 mundos paralelos que correm de norte a sul: a costa, a serra e a selva. A costa é uma estreita faixa desértica de apenas 50 a 100 quilômetros de largura, mas que se estende por 3.080 quilômetros ao longo do Pacífico, sendo um dos desertos costeiros mais áridos do planeta. A serra é a região dos Andes, com montanhas que superam os 6.000 metros de altitude, vales profundos, planaltos de altura chamados punas e geleiras tropicais. A selva é a Amazônia peruana, um oceano verde que cobre 60% do território nacional com florestas tropicais impenetráveis. O incrível é que você pode começar o dia numa praia desértica ao nível do mar, dirigir por 6 horas, e terminar no topo de uma montanha a 5.000 metros de altura cercado de neve. Ou pode voar 1 hora de Lima e estar no meio da selva amazônica mais densa. Esta diversidade geográfica extrema concentrada num só país é praticamente única no planeta. Quando você entende que o Peru contém simultaneamente desertos absolutos, picos nevados e selvas tropicais, começa a compreender por que este país é tão especial geograficamente. 19. O Cânion do Colca. 2 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Vamos falar de um dos recordes geográficos mais impressionantes do planeta. O Cânion do Colca em Arequipa alcança profundidades de até 3.400 metros desde a borda até o rio no fundo, tornando aproximadamente o dobro de profundo que o famoso Grand Canyon do Arizona, que tem apenas 1.800 metros de profundidade. E se isso não fosse suficiente, o Peru tem um vizinho ainda mais impressionante, o Cânion de Cotahuasi, também em Arequipa, que alcança 3.535 metros de profundidade, oficialmente um dos canyons mais profundos da Terra. Estes abismos foram esculpidos durante milhões de anos por rios que desciam violentamente dos Andes, cortando como facas através de camadas de rocha vulcânica. A geografia vertical aqui é tão extrema que você pode estar parado na borda do cânion a 3.600 metros acima do nível do mar e olhar para baixo onde o rio flui a apenas 1.000 metros de altitude, criando um desnível que literalmente tira seu fôlego. Os condores andinos, aves com envergaduras de até 3 metros, aproveitam as correntes térmicas que sobem das profundezas para planar sem esforço, às vezes voando na altura dos seus olhos enquanto você está parado no mirante. Quando você está na borda do Colca olhando para o abismo, não está vendo apenas um cânion, está vendo o resultado de forças geológicas que estiveram esculpindo a Terra por mais tempo do que nossa mente pode compreender. 18. O nascimento do rio Amazonas. Aqui começa o gigante. Este é um dado que muitos não conhecem. O rio Amazonas, o rio mais caudaloso do mundo que transporta 20% de toda a água doce que flui para os oceanos do planeta, nasce no Peru. Especificamente, a fonte mais distante do Amazonas está no Nevado Mesmi em Arequipa, a 5.597 metros acima do nível do mar. Desde esta geleira remota, uma pequena corrente de água de degelo começa uma viagem épica de aproximadamente 6.400 quilômetros até o Oceano Atlântico. Geograficamente, isso significa que o Amazonas atravessa praticamente toda a largura do continente sul-americano, desde os Andes peruanos no oeste até a costa atlântica do Brasil no leste. Mas o verdadeiramente impressionante é a transformação. O que começa como um fio de água derretendo nas alturas geladas dos Andes se converte, centenas de quilômetros depois, no rio mais poderoso e largo do planeta, que em alguns pontos tem mais de 10 quilômetros de largura e profundidades que superam os 100 metros. O Peru contém aproximadamente 13% de toda a bacia amazônica, com rios tributários massivos como o Caiali, o Maranon e o Napo que eventualmente se unem para formar o Amazonas propriamente dito.
Quando você está em Iquitos ou em qualquer parte da selva peruana navegando por estes rios gigantes de água marrom, está literalmente no sistema fluvial mais grande da Terra, um sistema que começou como gotas de água derretendo numa geleira andina. 17. O Lago Titicaca. O lago navegável mais alto do mundo a 3.812 metros acima do nível do mar. Na fronteira entre Peru e Bolívia, encontra-se o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Note o qualificativo navegável porque, embora existam lagos a maior altitude, nenhum é suficientemente grande ou profundo para permitir navegação regular de embarcações grandes. O Titicaca tem aproximadamente 8.372 km² de superfície, maior que alguns países pequenos, e alcança profundidades de até 281 metros. Geograficamente, este lago é o remanescente de um corpo de água muito maior que existiu durante as eras glaciais. O que torna o Titicaca verdadeiramente extraordinário não é apenas sua altitude, mas o ecossistema único que sustenta as culturas que floresceram em suas margens durante milênios. No meio do lago existem ilhas flutuantes feitas de totora, um junco aquático, onde vivem comunidades inteiras dos urus, literalmente vivendo sobre plataformas vegetais flutuantes que devem ser constantemente mantidas e reconstruídas. A Ilha do Sol e a Ilha da Lua têm importância sagrada na mitologia inca. A água do lago é surpreendentemente clara e azul, e apesar da altitude extrema, sustenta a vida aquática incluindo espécies de peixes endêmicas. Geograficamente, viver nesta altitude apresenta desafios únicos. A pressão atmosférica é apenas 60% da que existe ao nível do mar, fazendo com que caminhar alguns passos te deixe sem fôlego. As temperaturas podem oscilar dramaticamente entre o dia ensolarado e a noite gelada. No entanto, o lago mesmo modera o clima local, tornando possível a agricultura em suas margens que de outra forma seria impossível nesta altitude. Quando você navega pelo Titicaca, especialmente ao amanhecer, quando a superfície está completamente calma refletindo perfeitamente o céu e as montanhas circundantes, sente que está num lugar sagrado onde o céu e a terra se encontram. 16. As linhas de Nazca. Geoglifos gigantes no deserto. No meio do deserto costeiro do sul do Peru, perto da cidade de Nazca, existe um dos mistérios geográficos e arqueológicos mais fascinantes do mundo. As linhas de Nazca são centenas de geoglifos, desenhos traçados no solo, que cobrem aproximadamente 450 km² de deserto. Estes incluem linhas perfeitamente retas que se estendem por quilômetros, figuras geométricas complexas e representações de animais, uma aranha, um beija-flor, um macaco, um condor tão grandes que só podem ser apreciadas completamente do ar. O beija-flor mede 96 metros de comprimento, o macaco 110 metros, o pelicano 285 metros. Foram criados pela cultura Nazca há aproximadamente 2.000 anos, removendo as pedras escuras superficiais para revelar a areia clara embaixo, criando contraste. Geograficamente, o que preservou estas linhas durante 2 milênios é a extrema aridez do deserto de Nazca. Aqui praticamente nunca chove, menos de 4 milímetros ao ano, não há vento forte que apague as linhas, e a composição do solo cria uma superfície estável. Mas o verdadeiro mistério é, por que criariam desenhos tão grandes que só podem ser vistos do ar? Múltiplas teorias existem: calendário astronômico, rituais relacionados com água, linhas de peregrinação, oferendas aos deuses do céu. O que é indiscutível é que representam um esforço monumental de modificação geográfica intencional da paisagem. Quando você sobrevoa as linhas de Nazca numa pequena avioneta, vendo estas figuras gigantes perfeitamente preservadas depois de 2.000 anos, percebe que os antigos peruanos entendiam a geografia do deserto de maneiras que apenas começamos a compreender. 15. A Montanha das Sete Cores. Geologia pintada na região de Cusco, a mais de 5.000 metros de altitude, encontra-se Vinicunca, também conhecida como Montanha das Sete Cores ou Montanha Arco-Íris. Esta montanha parece literalmente pintada com aquarelas, mostrando faixas horizontais de cores vívidas: vermelho, amarelo, turquesa, verde, roxo. Geograficamente, estas cores não são pintura mas minerais expostos. Cada cor representa um tipo diferente de mineral depositado em diferentes eras geológicas. O vermelho vem de óxido de ferro, o amarelo de sulfeto de ferro, o turquesa de cobre, o verde de misturas de clorita e óxido de ferro, o roxo de misturas de argila e óxido de ferro. Estas camadas se formaram durante milhões de anos, quando sedimentos marinhos e minerais se depositaram no que então era o fundo de um antigo oceano. Posteriormente, os movimentos tectônicos que criaram os Andes levantaram estas camadas sedimentares milhares de metros, inclinando-as e expondo-as. A erosão do vento, água e gelo removeu as camadas superiores, revelando esta paleta geológica.
O que torna a Vinicunca particularmente espetacular agora é o retrocesso das geleiras devido ao aquecimento global. Até algumas décadas, esta montanha estava completamente coberta de neve e gelo. O degelo revelou as cores, convertendo-a numa atração turística massiva, mas também num símbolo visual da mudança climática. Quando você faz a caminhada extenuante até o mirante de Vinicunca, lutando contra a altitude extrema, e finalmente vê esta montanha impossivelmente colorida elevando-se diante de você, sente que está vendo algo de outro planeta, uma paisagem que não deveria existir na Terra. 14. O Huascarán. O pico tropical mais alto do mundo, nevado Huascarán na Cordilheira Branca, alcança 6.768 metros de altitude, tornando a montanha mais alta do Peru e de toda a zona tropical do planeta. Geograficamente, tropical significa estar entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e o Huascarán está a apenas 9 graus de latitude sul do Equador. O extraordinário de ter montanhas tão altas em latitudes tropicais é que cria condições extremas. Durante o dia, o sol tropical é intenso mesmo em grande altitude, mas à noite as temperaturas podem cair a menos 20 graus Celsius ou menos. Esta oscilação térmica extrema afeta as geleiras de maneiras únicas. O Huascarán está coberto por geleiras massivas que, tristemente, estão retrocedendo rapidamente devido ao aquecimento global. Estas geleiras são vitais porque alimentam os rios que proporcionam água a milhões de pessoas na costa peruana durante a temporada seca. A Cordilheira Branca contém a maior concentração de geleiras tropicais do mundo, armazenando água doce crítica. Geograficamente, escalar o Huascarán é extremamente perigoso devido à altitude, o frio, as avalanches e as fendas nas geleiras. Em 1970, um terremoto de magnitude 7,9 desencadeou uma avalanche massiva do Huascarán que sepultou completamente a cidade de Yungay, matando aproximadamente 20 mil pessoas num dos desastres naturais mais mortíferos da história sul-americana. Quando você vê o Huascarán do Vale, seu pico duplo coberto de neve brilhando sob o sol, entende por que os antigos peruanos consideravam estas montanhas como apus, espíritos ou deuses poderosos que controlavam a água, o clima e a fertilidade da terra. 13. A selva amazônica peruana. 60% do território Peru contém aproximadamente 782 mil quilômetros quadrados de selva amazônica, representando cerca de 60% de todo o seu território nacional e aproximadamente 13% de toda a bacia amazônica. Esta é uma área equivalente a 2 vezes o tamanho da Alemanha, completamente coberta de floresta tropical. Geograficamente, a Amazônia peruana se divide em selva alta, as encostas orientais dos Andes onde a elevação ainda é significativa, criando florestas nubladas, e selva baixa, as planícies aluviais completamente planas onde os rios serpenteiam lentamente. A biodiversidade aqui é literalmente esmagadora. O Peru é o segundo país com mais espécies de aves no mundo, mais de 1.800 espécies. Tem mais de 500 espécies de mamíferos, 300 mais de répteis, 400 mais de anfíbios, e estima-se que poderia ter até 25 mil espécies de plantas. Só num hectare de floresta amazônica peruana você pode encontrar mais espécies de árvores que em todos os Estados Unidos. A selva peruana também contém povos indígenas não contatados, comunidades que escolheram viver em isolamento voluntário sem contato com o mundo exterior. Geograficamente, a selva peruana é onde nascem os principais tributários do Amazonas, o Caiali e o Maranon, que eventualmente se unem para formar o Amazonas propriamente dito. Quando você sobrevoa a selva amazônica peruana, tudo que vê é uma tapeçaria verde infinita interrompida apenas pelas serpentes marrons dos rios. É um oceano verde que se estende até o horizonte em todas as direções, um lembrete de que ainda existem lugares na Terra que são verdadeiramente selvagens. 12. O deserto costeiro. Mais seco que o Saara, a costa peruana contém uma das regiões mais áridas do planeta Terra. Este deserto costeiro, que se estende por mais de 3.000 quilômetros desde o norte até o sul é, em alguns lugares, mais seco que o próprio deserto do Saara. Áreas como o deserto de Sechura em Piura ou o deserto de Atacama, que se estende desde o Chile até o sul do Peru, recebem menos de 10 milímetros de precipitação anual, com algumas zonas que podem passar décadas inteiras sem ver uma gota de chuva. Geograficamente, esta aridez extrema é causada pela corrente fria de Humboldt que esfria o ar marinho impedindo que se forme chuva, e pela Cordilheira dos Andes que bloqueia toda a umidade proveniente da Amazônia a leste. O resultado é uma paisagem de dunas de areia, pampas pedregosas estéreis, e ausência quase total de vegetação. Mas este deserto não está completamente morto. Vales fluviais que descem dos Andes cortam o deserto como cicatrizes verdes, criando oásis onde floresceram civilizações durante milênios. Culturas como Nazca, Paracas, Moche, Sicã e Chimu todas prosperaram nestes vales desérticos desenvolvendo sistemas de irrigação sofisticados. Durante eventos de El Niño,
Quando chuvas excepcionais caem sobre o deserto, este explode temporariamente em vegetação verde e flores, um fenômeno chamado lomas que transforma a paisagem marrom em jardins efêmeros. Quando você dirige pela Pan-Americana através do deserto costeiro peruano, especialmente em seções como entre Lima e Ica, pode dirigir durante horas vendo apenas areia, dunas e ocasionalmente rochas, sem uma única planta, criando uma sensação de estar em Marte mais que na Terra. 11. As florestas nubladas. Biodiversidade extrema nas encostas orientais dos Andes. Na zona de transição entre as montanhas altas e as terras baixas da Amazônia, existe um ecossistema extraordinário, a floresta nublada ou selva alta. Esta zona, que ocupa elevações entre aproximadamente 1.500 e 3.500 metros, está perpetuamente envolta em neblina e nuvens que ascendem desde a Amazônia. Geograficamente, quando o ar quente e úmido da selva baixa sobe pelas encostas montanhosas, esfria e condensa, criando uma camada constante de nuvens que literalmente atravessam a floresta. O resultado é um ambiente de umidade extrema, 100% constantemente, temperaturas frescas mas não frias, e uma biodiversidade que rivaliza ou supera a da selva baixa. As florestas nubladas são incrivelmente densas com vegetação, cada árvore coberta com camadas de musgos, líquenes, bromélias, orquídeas e samambaias epífitas. Os troncos estão tão cobertos de plantas que você mal pode ver a casca da árvore. O dossel está tão fechado que o subbosque está em penumbra constante. Aqui habitam espécies únicas: o urso de óculos, único urso da América do Sul, o galo da rocha, ave nacional do Peru com plumagem vermelha brilhante, o quetzal, o beija-flor rabo de espátula e literalmente centenas de espécies de orquídeas, muitas endêmicas. O Peru tem a maior diversidade de orquídeas do mundo com mais de 3.000 espécies, a maioria em florestas nubladas. Lugares como o Parque Nacional Manu ou o Santuário Histórico de Machu Picchu protegem extensões massivas de floresta nublada. Quando você caminha por uma floresta nublada peruana, com a neblina movendo-se entre as árvores, a água gotejando constantemente das folhas, e o som onipresente de insetos e aves, sente que entrou no mundo pré-histórico onde a vida enlouqueceu em sua exuberância. 10. O Vale Sagrado dos Incas. Geografia imperial. O Vale Sagrado dos Incas, localizado entre Cusco e Machu Picchu, é um exemplo perfeito de como a geografia determinou o desenvolvimento de civilizações. Este vale, esculpido pelo rio Urubamba que flui entre montanhas andinas, tem elevações entre 2.800 e 3.800 metros, criando um clima temperado ideal para a agricultura apesar da altitude. Geograficamente, o vale tem uma orientação leste-oeste que maximiza a exposição solar, e as encostas das montanhas proporcionam diferentes zonas climáticas a diferentes altitudes. Os incas entenderam perfeitamente esta geografia vertical e construíram terraços agrícolas, andenes, que transformaram as encostas íngremes em campos cultiváveis. Estes terraços não só evitavam a erosão, mas também criavam microclimas. Os terraços inferiores recebiam mais calor e podiam cultivar milho, os terraços médios cultivavam batatas, os superiores cultivavam grãos de altura. Os incas também construíram seus centros cerimoniais e administrativos mais importantes aqui: Pisac, Ollantaytambo, Moray, um laboratório agrícola de terraços circulares concêntricos que criam diferentes microclimas, e, claro, Machu Picchu. Geograficamente, Machu Picchu está localizada num lugar tão dramático, sobre um pico de montanha cercado por penhascos verticais, com o rio Urubamba 400 metros abaixo formando um meandro perfeito que parece deliberadamente projetado para inspirar assombro. Quando você está no Vale Sagrado, especialmente vendo os terraços de Moray ou as fortalezas de Ollantaytambo, entende que os incas eram mestres em manipular geografia, transformando paisagens montanhosas impossíveis em jardins produtivos e centros urbanos. 9. As geleiras tropicais em retrocesso. O Peru contém aproximadamente 71% de todas as geleiras tropicais do mundo, concentradas principalmente na Cordilheira Branca. Estas geleiras são geograficamente únicas porque existem latitudes tropicais onde a radiação solar é intensa mesmo em grande altitude. No entanto, estão desaparecendo a uma velocidade alarmante. Estudos com imagens satelitais documentaram que as geleiras peruanas perderam aproximadamente 30 a 40% de sua massa nas últimas 4 décadas. Algumas geleiras pequenas desapareceram completamente. A geleira Coricalis na Cordilheira Vilcanota retrocedeu 1 quilômetro entre 1978 e 2004. Geograficamente, isso tem consequências catastróficas porque estas geleiras funcionam como torres de água naturais. Armazenam precipitação durante a temporada úmida e a liberam gradualmente durante a temporada seca, alimentando os rios que proporcionam água para agricultura, consumo humano e hidroeletricidade na costa e nas cidades andinas. Sem as geleiras, os rios terão fluxos extremos, inundações durante as chuvas e secas severas durante a estiagem.
O retrocesso glaciar também está criando lagos glaciares que crescem rapidamente. Alguns destes lagos estão contidos apenas por morrenas, montes de rochas e sedimento deixados por geleiras, e se estas morrenas falharem, podem desencadear inundações catastróficas rio abaixo chamadas avalanches de lama ou aluviões. Em 1941, o colapso de um lago glaciar criou uma onda de 50 metros que destruiu parte da cidade de Huaraz. Geograficamente, o Peru está na linha de frente da mudança climática, onde as consequências não são abstratas mas visíveis na forma de geleiras que derretem diante dos nossos olhos. 8. O abismo marinho da Fossa Peruchile em frente às costas do Peru. A pouca distância mar adentro, o fundo oceânico cai dramaticamente em direção a uma das fossas oceânicas mais profundas do planeta, a Fossa Peruchile. Esta fossa se estende por mais de 5.900 quilômetros ao longo da costa ocidental da América do Sul e alcança profundidades máximas de 8.065 metros abaixo do nível do mar. Geograficamente, esta fossa se forma onde a placa tectônica de Nazca subduz, afunda, sob a placa sul-americana, gerando uma depressão profunda no fundo marinho. Esta mesma subducção é responsável por toda a atividade sísmica constante no Peru, da formação da Cordilheira dos Andes e do vulcanismo ativo no sul do país. Em frente às costas peruanas, as profundidades oceânicas excedem os 6.000 a 7.000 metros a apenas alguns quilômetros da costa. Isso significa que o Peru tem um dos gradientes batimétricos, topografia submarina, mais extremos do planeta. Você pode estar parado numa praia ao nível do mar e saber que a menos de 100 quilômetros para oeste, o fundo oceânico está 7 quilômetros abaixo. Esta geografia submarina também cria as condições para a corrente de Humboldt e para a surgência de águas profundas ricas em nutrientes que faz do mar peruano um dos mais produtivos do mundo. Significa também que o Peru está geograficamente localizado numa das zonas sismicamente mais ativas do planeta, com risco constante de terremotos massivos e tsunamis. Grandes terremotos como o de 1970, magnitude 7,9 que matou 70.000 pessoas, ou de 2007 em Pisco são lembretes de que esta geografia tectônica é ativa e perigosa. 7. As Ilhas Balestas. Galápagos peruanas em frente à costa de Paracas, no departamento de Ica, encontram-se as Ilhas Balestas, um arquipélago rochoso que foi apelidado de Galápagos dos Pobres por sua extraordinária concentração de vida marinha. Geograficamente, estas ilhas são formações rochosas que emergem abruptamente do oceano, criadas por forças tectônicas e erosão. O que torna as balestas especiais é a corrente de Humboldt que cria águas frias ricas em nutrientes, atraindo enormes quantidades de peixes que por sua vez alimentam predadores. As ilhas abrigam colônias massivas de lobos marinhos, pinguins de Humboldt, pelicanos, atobais, cormorões e outras aves marinhas. As rochas estão completamente cobertas por camadas de guano, excremento de aves, que em alguns lugares alcança vários metros de espessura. Este guano foi tão valioso no século XIX que era chamado de ouro branco e gerou fortunas durante a época do boom do guano peruano, quando era exportado como fertilizante antes da invenção de fertilizantes sintéticos. Geograficamente, as balestas também estão perto do Candelabro de Paracas, um geoglifo gigante, como as linhas de Nazca, de 180 metros de comprimento esculpido na encosta de uma duna costeira, visível do mar, cuja origem e propósito continuam sendo mistério. Quando você visita as balestas de barco, navegando entre formações rochosas com arcos naturais e cavernas, cercado por milhares de animais e o cheiro intenso do guano, percebe que o Peru não é só montanhas e selva, mas também um país com geografia marinha extraordinária. 6. O complexo de Huacas de Tucumí, pirâmides no deserto no departamento de Lambayeque, no vale do rio Laleche, encontra-se o complexo arqueológico de Tucumí, que contém 26 pirâmides ou huacas de adobe, sendo um dos complexos de pirâmides maiores da América. A pirâmide principal, Huaca Larga, mede 700 metros de comprimento, 280 metros de largura e 30 metros de altura, sendo uma das estruturas de adobe maiores construídas no mundo pré-colombiano. Geograficamente, estas pirâmides foram construídas pela cultura Lambayeque, também chamada Sicã, e posteriormente ocupadas pelos Ximú e finalmente pelos Incas, demonstrando 500 mais anos de ocupação contínua. As pirâmides são feitas completamente de milhões de adobes, tijolos de barro secos ao sol, um material de construção perfeitamente adaptado ao deserto costeiro onde a madeira era escassa mas o barro aluvial abundante. O impressionante é que estas estruturas massivas sobreviveram durante séculos em bom estado devido à extrema aridez do clima. Num lugar com mais chuva, o adobe teria se dissolvido há séculos. Durante eventos de El Niño, quando chove intensamente, estas pirâmides sofrem dano severo, com a água literalmente derretendo o adobe. Geograficamente, Tucumí está localizado ao pé do Cerro La Raya, também chamado Cerro Purgatório,
uma formação rochosa que se eleva dramaticamente da planície desértica e que teve significado religioso para as culturas que construíram as pirâmides. Quando você sobe o cerro e olha para baixo, vê as 26 pirâmides dispersas pelo vale como monumentos às civilizações que dominaram esta geografia desértica há 1000 anos. 5. O Manu. O parque nacional mais biodiverso do planeta, o Parque Nacional do Manu, no sudeste do Peru, é considerado por muitos cientistas como o lugar com maior biodiversidade do planeta Terra. Este parque de 17.163 km², maior que alguns países europeus, protege um gradiente altitudinal completo desde os Andes a mais de 4.000 metros até as terras baixas amazônicas a apenas 300 metros, contendo praticamente todos os ecossistemas do sudeste peruano: geleiras, puna, floresta nublada, selva alta e selva baixa. Geograficamente, esta diversidade de altitudes e ecossistemas concentrada numa área relativamente pequena cria uma explosão de biodiversidade. O Manu contém mais de 1.000 espécies de aves, mais que todos os Estados Unidos e Canadá juntos, mais de 200 espécies de mamíferos, 100 mais de répteis, 140 mais de anfíbios, 210 mais de peixes, e estima-se que 30.000 mais espécies de plantas. Só em certas árvores individuais do Manu, cientistas encontraram mais espécies de formigas que em todo o Reino Unido. O parque também contém populações saudáveis de espécies ameaçadas ou raras: onça-pintada, puma, urso de óculos, ariranha, águia-arpia, anta. Uma porção do parque é zona intangível, onde não se permite acesso para proteger povos indígenas não contatados que vivem voluntariamente em isolamento. Geograficamente, o Manu é o que a Amazônia deveria ser: completamente intacta, sem estradas, sem colonização, funcionando como as florestas tropicais funcionaram durante milhões de anos. Quando você navega pelo rio Manu ou caminha pelas trilhas do parque, a densidade de vida é esmagadora. Cada árvore tem dezenas de espécies de epífitas. Cada metro quadrado de subbosque tem insetos, sapos e répteis. O ar zumbi constantemente com abelhas e vespas. E cada noite a floresta explode num coro de milhares de sapos e insetos. É biodiversidade em sua expressão mais extrema e pura. 4. A geografia vertical. 84 das 117 zonas de vida do mundo, o Peru contém 84 das 117 zonas de vida identificadas no planeta segundo a classificação de Holdridge, tornando um dos países mais ecologicamente diversos do mundo. As zonas de vida são classificações que consideram temperatura, precipitação e evapotranspiração para definir ecossistemas únicos. Geograficamente, o Peru tem esta diversidade extrema porque contém praticamente todos os gradientes possíveis, desde o nível do mar até 6.768 metros de altitude, desde desertos hiperáridos com 0 milímetro de chuva até selvas que recebem 5.000 mais milímetro anuais, desde as geleiras mais frias até os vales tropicais mais quentes. Esta geografia vertical, como chamaram os geógrafos, cria condições onde ecossistemas radicalmente diferentes podem coexistir a poucos quilômetros de distância. Você pode começar num deserto costeiro ao nível do mar, subir por um vale fluvial com agricultura, ascender a florestas de neblina nas encostas andinas, chegar a pradarias de puna com pajonais e lagos glaciares, alcançar a zona nival com geleiras, e então descer pelo outro lado em direção à selva amazônica, tudo numa viagem de menos de 200 quilômetros em linha reta, mas experimentando mudanças ambientais que normalmente requeririam viajar dos trópicos até o Ártico. Esta diversidade de zonas de vida explica porque o Peru é um dos países megadiversos, com números extraordinários de espécies endêmicas em múltiplos grupos taxonômicos. É geografia criando laboratórios evolutivos naturais onde a especiação operou durante milhões de anos. 3. Os Puquios de Nazca. Engenharia hidráulica antiga no deserto de Nazca, a mesma área famosa pelas linhas. Existe outra conquista geográfica impressionante mas menos conhecida. Os Puquios ou aquedutos subterrâneos construídos há aproximadamente 1.500 a 2.000 anos pela cultura Nazca. Estes são sistemas de canais subterrâneos que capturam água do subsolo e a transportam através do deserto para irrigar campos agrícolas e proporcionar água potável. O extraordinário é que muitos destes puquios ainda funcionam hoje, 1.500 anos depois. Geograficamente, os Nazca enfrentavam o desafio de viver num dos desertos mais áridos do mundo, onde os rios superficiais são sazonais e secam a maior parte do ano. Sua solução foi escavar túneis em forma de espiral, chamados olhos, que desciam até o nível freático subterrâneo, permitindo que a água fluísse por gravidade através de canais subterrâneos revestidos de pedras até emergir em áreas onde se necessitava. Os puquios são sistemas de engenharia sofisticados que requerem conhecimento profundo de hidrologia subterrânea e geometria. Alguns puquios transportam água por vários quilômetros sob terra.
O sistema demonstra que as culturas pré-colombianas não só entendiam a geografia superficial, mas também a geografia subterrânea e a hidrologia. Quando você visita os Puquios e vê estas espirais de pedra descendo na terra e ouve o som da água fluindo invisível debaixo dos seus pés no meio do deserto absoluto, entende que os antigos peruanos eram mestres em manipular geografia de formas que ainda nos assombram. 2. A Cordilheira Branca. A cadeia montanhosa tropical mais alta, a Cordilheira Branca, no departamento de Acaxi, é a cadeia montanhosa tropical mais alta do mundo, com mais de 50 picos que superam 5.700 metros de altitude. Isso inclui o Huascarán, 6.768 metros, o Andoi, 6.395 metros, Chopicalqui, 6.354 metros, e muitos outros. Geograficamente, esta cordilheira concentra uma quantidade extraordinária de montanhas extremamente altas numa zona relativamente compacta de aproximadamente 180 quilômetros de comprimento. O que torna isso particularmente impressionante é que estas montanhas se elevam abruptamente desde vales que estão a apenas 3.000 metros de altitude, criando desníveis verticais de quase 4.000 metros visíveis de pontos específicos. A Cordilheira Branca também contém o maior número de geleiras tropicais do mundo, com aproximadamente 700 geleiras individuais cobrindo uma área total de mais de 600 km² de gelo. Estas geleiras alimentam numerosos rios que fluem tanto para o Pacífico, o Rio Santa, como eventualmente para o Atlântico, tributários do Amazonas. O Calejão de Huaylas, o vale que corre paralelo à Cordilheira Branca, é considerado uma das paisagens montanhosas mais belas do mundo. Um vale verde a 3.000 metros de altitude com o Rio Santa fluindo pelo centro, flanqueado de um lado pela Cordilheira Branca com seus picos nevados brilhando, e do outro lado pela Cordilheira Negra, chamada assim porque não tem neve permanente. Geograficamente, esta região é um paraíso para montanhismo, trekking e escalada, com rotas lendárias como o Circuito de Huayhuachas e a Rota de Santa Cruz. Mas também é uma zona de perigos geográficos extremos: avalanches, aluviões, terremotos e lagos glaciares instáveis que podem desencadear inundações catastróficas. É geografia em sua expressão mais sublime e mais perigosa simultaneamente. Peru, o país mega-diverso que desafia toda a lógica para o dado final. Precisamos contemplar o Peru em sua totalidade geográfica. Este país de 1,28 milhões de quilômetros quadrados, menos de 1% da superfície terrestre, contém proporcionalmente mais diversidade geográfica, ecológica e cultural que qualquer nação comparável. O Peru tem o segundo número mais alto de espécies de aves no mundo, o terceiro número mais alto de mamíferos, o quinto mais alto de répteis, está entre os 10 primeiros em anfíbios, peixes e plantas. Contém 3 dos ecossistemas mais diversos do planeta: os Andes, a Amazônia e o Mar de Humboldt. Tem mais microclimas que quase qualquer outro país. Abriga geleiras tropicais, desertos hiperáridos, selvas pluviais, páramos, manguezais, florestas nubladas, lagos de altura e praticamente qualquer tipo de geografia que você possa imaginar exceto tundra ártica. Geograficamente, o Peru existe porque 3 sistemas geográficos massivos convergem aqui: a Cordilheira dos Andes, a Bacia do Amazonas e a Corrente de Humboldt. Esta convergência cria um laboratório natural onde a evolução tem experimentado durante milhões de anos. A história humana do Peru é igualmente diversa. Foi lar de Caral, a civilização mais antiga da América, de dezenas de culturas pré-colombianas sofisticadas, do Império Inca, o império maior da América pré-colombiana, e hoje contém mais de 50 grupos étnicos indígenas que falam línguas de múltiplas famílias linguísticas completamente diferentes. Quando você entende a geografia do Peru, sua verticalidade, sua diversidade, seus extremos, entende um país que representa o alcance completo de possibilidades geográficas que existem no continente sul-americano comprimidas num único território nacional. É um país que, geograficamente falando, simplesmente não deveria ser possível, e no entanto existe desafiando toda a lógica. Conclusão: isso seria tudo. O Peru é, sem dúvida, um tesouro geográfico que merece ser explorado e respeitado por todos. Espero que estes 20 dados tenham explodido sua cabeça tanto quanto a minha ao pesquisá-los. E antes de ir, tenho uma pergunta para você. De todos os dados que vimos hoje, qual foi o que mais te surpreendeu? Você conhecia o cânion do Colca mais profundo que o Grand Canyon ou imaginava que o Amazonas nascia no Peru? Deixe seu comentário aqui embaixo e se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo segredos mais bem guardados dos países mais fascinantes do planeta, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e nos dar um bom like. Vemos você no próximo vídeo onde revelaremos mais dados geográficos incríveis que mudarão sua forma de ver o mundo. Até a próxima!